Olá pessoal, estamos em mais um programa Roberto Ortega by Campinas e nosso entrevistado de hoje é o advogado Anderson Gianetti, candidato a vereador, meu ex-professor, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele até aqui e depois vamos dar umas dicas do Código do Consumidor. Olá, professor Gianetti, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como que surgiu, assim, eu queria saber um pouco da sua história de vida. Eu sei que você já fez engenharia, depois virou advogado, fez direito. Queria saber um pouquinho da sua vida. Tudo bem. Sou nascido em Campinas, 51 anos, né? E cursei engenharia elétrica na Unicamp. Trabalhei 10 anos com engenharia na área de telecomunicações. E depois resolvi cursar direito para adquirir um pouco mais de cultura. Acabei gostando da área, abandonei a engenharia, virei advogado, montei escritório, virei professor de direito e comecei a atuar também em defesa do consumidor, que é tem coisas que a gente gosta, tem paixão, trabalhando voluntariamente, apesar da minha formação no direito, minha especialização ser no direito penal. Então, a gente costuma brincar, né, que o direito do consumidor ele é um sucesso de público, mas um fracasso de bilheteria, né? São causas de pequeno valor, onde não vale a pena, não compensa contratar um advogado de confiança para pleitear ações judiciais, enfim. E então o que me sustenta mesmo no escritório são outras áreas do direito. Direito penal, direito civil, direito trabalhista. E a parte mesmo de defesa do consumidor é mais um trabalho voluntário. Nós fundamos uma ONG em 1999, o Instituto de Defesa do Consumidor de Campinas, IDC Campinas, onde movemos várias ações civis públicas, envolvendo aumentos de mensalidades de planos de saúde, na telefonia, na conta de água, na conta de luz. Então, todo esse trabalho acabou nos credenciando, a gente acabou sendo convidado para assumir o PROCON de Campinas, né? E na história do PROCON de Campinas, que é o segundo órgão de defesa do consumidor mais antigo do Brasil, foi fundado em 1977. No ano que vem vai estar completando 40 anos. E na história de quase 40 anos do PROCON de Campinas, eu fui a pessoa que mais tempo ficou na direção, não é? Então a gente costuma brincar que a gente sai do PROCON, mas o PROCON não sai da gente. Onde nós vamos, as pessoas, é o cara do PROCON, olha aí, o PROCON chegou, né? Mas eu não estou mais no PROCON já faz 5 anos. Mas assim, resumidamente, essa é a minha trajetória. Que bacana, olha aí, gente, quanta coisa, né? E que mudança, assim, né? De engenharia para direito, né? Quando eu era engenheiro, né? Costumavam dizer que engenheiro é o cara que escreve mal e fala pior ainda. Então, quando eu fui cursar direito, tinha uma expectativa, né? De melhorar um pouco a escrita e falar um pouco melhor, né? Dizem que advogado, diferentemente do engenheiro, é o cara que escreve bem e fala melhor ainda, né? Então é uma forma também de se auto-superar, de buscar superar as barreiras, né? Eu era gago quando era criança. Então, são coisas que assim, aí a gente cursa direito, se vê obrigado a falar, a dar entrevistas, falar para as câmeras, né? As primeiras entrevistas que eu dei para as emissoras de Campinas há quase 20 anos atrás, eu falava meio em soquinho, né? Porque eu era gago. E aí as pessoas que assistiam, os meus amigos, nossa, você fala muito bem, você fala pausado, né? Mas não, era uma dificuldade. Com o tempo, a profissão, a necessidade, você tem que encarar. E aí você acaba se soltando e acaba sabendo se expressar para que a maioria das pessoas venha a entender a sua mensagem. Olha que legal, bacana. E sobre o direito do consumidor, o que o pessoal tem reclamado? Então, Roberta, tudo depende da época, né? É bastante cíclico. A gente costuma, quem atua na área de defesa do consumidor, costuma dizer que a gente atua do alfinete ao transatlântico. Depende, nós estamos em época de Olimpíadas, por exemplo.
nessas épocas acostumam ter mais reclamações envolvendo pacotes aéreos, viagens, hotéis, hospedagem em geral. Né? Mas também estamos numa época em que entrou a greve dos bancos, né? Então, muita gente que não consegue pagar a conta porque o banco está fechado. Então, também aparecem reclamações com esse teor, que a gente chama de reclamações sazonais. Né? Existem sazonalidades. No mês de junho, por exemplo, é anunciado o índice de reajuste dos planos de saúde. Geralmente, nessa época, aumentam as reclamações de planos de saúde. Agora, se a gente for entabular aí o histórico, desde que existe defesa do consumidor no Brasil, com certeza as empresas campeoníssimas de reclamações são as empresas de telefonia. Né? Então, que hoje, devido ao avanço tecnológico, elas acabaram ampliando o seu leque de atuação. Antes era só um telefone fixo, agora são os chamados combos, né? É o telefone fixo, é a banda larga de internet, é a TV a cabo, até o telefone celular. Então, vendem pacotes para os consumidores, induzem os consumidores, não é, a acreditarem que estão adquirindo vantagens, né, benefícios aí na sua comunicação pessoal, e depois os consumidores acabam chegando à conclusão que estão pagando caro por um serviço que nem sempre tem a qualidade que foi prometido. Você veja que recentemente, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações chegou a colocar em discussão a possibilidade das operadoras limitarem os pacotes de internet. Né? Venderam aparelhos de celular como se fosse água. Hoje tem 2 celulares para cada habitante do Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa violenta. Tem muito aparelho, todo mundo plugado na internet, usando as redes, não é? WhatsApp, Facebook, Snapchat, enfim, isso gera tráfego de internet. E as operadoras perceberam que elas perderam o faturamento. Alguns desses aplicativos, você faz chamadas, você faz comunicação, você se comunica com voz, com vídeo, sem gastar a tarifa telefônica. Não é? As operadoras tiveram uma queda no seu faturamento e, em virtude disso, a agência reguladora estava tentando discutir uma limitação do tráfego, não é? da internet oferecida tanto para os computadores de empresas e residências, como para os smartphones que têm acesso à internet. Limitação para quê? Para que você compre pacotes adicionais para poder continuar a se comunicar e, com isso, garantindo o lucro das empresas. Ainda bem que essa proposta não foi adiante, mas você percebe que, quando existe uma tendência de mercado, as empresas acabam achando uma forma de prevalecer o seu ponto de vista. Se você for utilizar a banda larga na sua residência ou no seu smartphone, você pode observar que em alguns horários do dia, né, existem interrupções. Você fica sem comunicação e não sabe por quê. As empresas estão limitando o seu tráfego para poder, com isso, né, otimizar os seus recursos. Muitas vezes envolve investimentos altos em equipamentos para poder garantir que todos possam se comunicar ao mesmo tempo. Então, um dos trabalhos da defesa do consumidor é também, não é, receber reclamações dos consumidores sobre a falta de qualidade. O meu telefone está fora do ar, o meu celular ele está com ruído no fundo, a ligação está, não dá para entender o que a outra pessoa fala. A minha internet está interrompida. Né? Você tem direito, ao pagar pelo serviço, você tem direito que seja entregue um serviço de qualidade. Quando não há qualidade, você pode discutir, pode reclamar no PROCON e pode pedir até um abatimento no preço enquanto essa qualidade prometida não lhe é entregue. Então, assim, existem sazonalidades. Tem épocas do ano em que aparecem reclamações das mais variadas. Automóveis, móveis, eletrodomésticos. Depende muito da época do ano, da situação em que o país está passando, algum acontecimento como greve dos bancos, greve dos correios, que acaba impactando no mercado de consumo. Porém, não é, se formos entabular, a telefonia, as internets, as bandas largas, né, as telecomunicações em geral, TV a cabo, são as campeãs de reclamações. Balada e perda de comanda, o que está certo, o que não está? Para a moçada aí que está assistindo a gente, explica um pouquinho para a gente, professor.
Perfeitamente. Existem as casas noturnas, né, que tem alguns métodos que nem sempre são corretos, nem sempre são legais, né? Então, perda de comando. Quem nunca entrou numa casa noturna, numa balada, e recebe lá uma comanda para marcar lá o seu consumo e tem uma informação: a perda dessa comanda vai gerar uma multa de tantos reais, 200, 300 reais, né? Esses dizeres, a perda da comanda, é um constrangimento, né? Primeiro que um papel, né? E papel você guarda no bolso, pode cair, pode... geralmente casas noturnas são escuras, né? É feito para perder, certo? Exato. Então, realmente é uma situação que... Agora, todo estabelecimento comercial tem o direito de escolher a melhor forma de pagamento. Veja o que acontece, por exemplo, em algumas redes de fast food. Você vai lá, pede lá um lanche, pede um refrigerante, pede uma batata frita, você paga antes, você não paga depois. Por quê? Essa empresa tem como sistema de pagamento, paga antes, receba e coma depois, e, enfim, utilize, né, os produtos adquiridos depois. Veja alguns filmes que a gente assiste, né? O cidadão ele chega no balcão, bota $1 em cima e é servida a sua bebida. É o sistema de cobrança. Quando uma empresa decide cobrar de uma certa maneira e não de outra, ela também sabe, como especialista no seu ramo, que essa maneira ou aquela outra tem riscos inerentes. O risco de perder uma comanda de papel é muito grande, uma comanda em cartão magnético, o que quer que seja, né? Pode acontecer. E não é justo transferir esse risco do seu negócio para os consumidores. Ainda mais hoje, em que há tecnologias. Dificilmente você vai encontrar numa casa noturna que não tenha câmeras de vídeo, por exemplo. Dá para saber o que você consumiu. Não é justo você ter passado a noite inteira consumindo uma garrafa de água, por exemplo, uma taça de vinho, que seja, e aí, na hora de ir embora, porque a comanda desapareceu, você vai ser obrigado a pagar mais do que você consumiu. Isso fere a liberdade do consumidor. Existe um direito básico de liberdade de escolha, de igualdade nas contratações, para evitar abusos até, né? Você tem o direito de consumir exatamente, de pagar exatamente o que você consumiu. E se por alguma razão a empresa te força a pagar mais do que você consumiu, você pode reclamar, né? Você pode exigir que não seja cobrado. É claro, a gente sempre recomenda. Uma outra situação bastante comum nas casas noturnas é a consumação mínima, né? Já que eu estou expondo aqui, você apenas consumiu uma água e querem te cobrar 50, 100 reais porque você tinha direito de consumir mais. Não, você não pode ser obrigado. Isso gera uma espécie de venda casada, né? Venda casada, o que é? A venda casada, se fosse boa, não se chamava casada. Alguns brincam, né? Ela seria solteira, seria divorciada, enfim. A venda casada significa: eu quero levar um produto para casa, mas para levar esse produto me obriga a comprar um outro que eu não quero, né? A venda casada é proibida. A consumação mínima te obriga a consumir algo que você não quer, como condição para estar lá dentro daquela balada. Não pode acontecer isso. Colocar que existe uma taxa de perda de comando equivale a uma venda casada, a te obrigar a consumir o que você não quer consumir por causa de um sistema que o estabelecimento adotou que é potencialmente arriscado a perdas, é mais passível de perdas. Então, quais são as orientações que a gente dá num caso desses, né? É claro, à noite, você está lá dentro de um estabelecimento, tem seguranças, né? Muitas vezes não é adequado você perder a paciência, porque pode até resultar em situações delicadas. A gente teve aqui em Campinas casos de pessoas que peitaram, que foram discutir, enfim. Você sabe, à noite, aquele ambiente etílico, né? As pessoas às vezes estão um pouco fora de si, um pouco mais alegres, um pouco mais passíveis aí de discutir e de ficarem mais nervosas também. E aí, muitas vezes, ocorre a interveniência de seguranças. Em Campinas, a gente teve recentemente pessoas que foram espancadas, né? Nós não recomendamos essa discussão. Se houver uma cobrança desse tipo, tente argumentar, mas sem violência, sem palavras ríspidas. Gritar, você perde a razão. Caso não seja possível, né,
faça o pagamento, peça uma nota, um comprovante, uma nota fiscal, um comprovante deste pagamento e depois reclame no PROCON. Porque existe um direito do consumidor de receber em dobro o valor cobrado indevidamente, né? Você pode reclamar no PROCON, o estabelecimento vai ser multado e você pode pleitear até na justiça, através do juizado de pequenas causas, né? Uma reparação em dobro do valor que você pagou indevidamente. Por outro lado, se ao questionar se a empresa, enfim, adotar uma postura mais severa, violenta, chamar seguranças, pega o celular, diz com 90, liga para a polícia, pede para vir uma viatura da polícia militar e aí você vai ter que resolver isso no distrito policial. Por quê? O que está sendo feito numa situação dessa, onde você é cerceada, né, pode configurar o crime de constrangimento ilegal e até mesmo cárcere privado, quando você é impedida de sair porque não concorda em pagar o valor que estão te cobrando. Então, a dica é, não evite confusões. Se tiver que pagar, pague, peça a nota. Hoje, pagando com cartão, por exemplo, você tem um comprovante deste débito, não é? Certo. E como a casa tem câmeras, você tem como comprovar o que realmente você consumiu. Você tem como requisitar essas informações. A autoridade policial pode requisitar até para esclarecer dúvidas, não é? Não entre em confusões. Se, por outro lado, partir por parte, né, da empresa algum tipo de retaliação, diz que é o 90, pede para a polícia comparecer no local e pede para ir até o distrito policial mais próximo para dirimir essa questão. Tá aí, gente, uma dica importante. Obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo no meu programa e espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço, sempre uma satisfação revê-la, não é? Uma grande aluna. Obrigada. E lembrando também, né, em caso de dúvidas, disca 151 para o PROCON, tira a sua dúvida, ou entra no PROCON digital, no www.procon.campinas.sp.gov.br. Dá para reclamar online, sem precisar ir até o atendimento. É mais uma dica aí, não é? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo, Roberto. Obrigada, professor. É isso aí, gente. Beijo. Jitterbug.